Salve, salve família arretada, vamos de mais uma resolução do Enem 2023 da prova de Física. Mais uma questão, fera, sobre cinemática, apesar de falar aí sobre reflexão, sobre eco, né? Ondas sonoras, mas é uma questão que nós resolvemos por cinemática. Pega a visão, olha só. O petróleo é uma matéria-prima muito valiosa e métodos geofísicos são úteis na sua prospecção. É possível identificar a composição de materiais estratificados medindo-se a velocidade de propagação do som, que é uma onda mecânica, através deles. Considere que uma camada de 450 metros de um líquido se encontra presa no subsolo entre duas camadas rochosas, conforme o esquema. Um pulso acústico que gera uma vibração mecânica é emitido a partir da superfície do solo, onde são posteriormente recebidas duas vibrações refletidas, ou seja, ecos. A primeira corresponde à reflexão do pulso na interface superior do líquido com a camada rochosa. A segunda vibração deve-se à reflexão do pulso na interface inferior. O tempo entre a emissão do pulso e a chegada do primeiro eco é de 0,5 segundo. O segundo eco chega 1,1 segundo após a emissão do pulso. A velocidade do som na camada líquida em metro por segundo é... Olha só, fera, se liga que ele está falando aí sobre duas reflexões. Na primeira reflexão, a onda sonora incide na face superior do líquido, sofre reflexão e retorna para o detector. Ou seja, o pulso é emitido, ele bate aqui na face superior, sofre uma reflexão e o intervalo de tempo para essa primeira situação aqui, fera, foi um intervalo de tempo de 0,5 segundos. Ou seja, 0,25 segundo para ir, 0,25 segundo para voltar. Tranquilo? Já a segunda reflexão acontece da seguinte forma. O pulso sonoro, a onda sonora é emitida, passa da rocha para o líquido e sofre a reflexão na face inferior, ou seja, ela bate na face inferior e retorna para o detector de pulso. Perceba que quando ela passa da rocha para o líquido, ela está sofrendo uma refração, é uma mudança de meio, pegou a visão? Mas a reflexão acontece na face inferior, a onda sonora volta e ela vai chegar no detector depois, fera, de um intervalo de tempo de 1,1 segundo. O intervalo de tempo aqui, fera, seria de 1,1 segundo, ou seja, 0,55 segundo para ir, 0,55 segundo para voltar. Pegou a visão? Beleza? E aí o que é que vai acontecer aqui? Se liga. O que vai acontecer aqui é o seguinte. Você percebe que o atraso entre essas duas reflexões é de 0,6 segundo. É de 0,6 segundo. Ou seja, esse atraso se deve exatamente pela distância percorrida na onda sonora no líquido. Porque perceba que quando ela descer pela rocha e ela voltar pela rocha, a velocidade de propagação dessa onda sonora nesse meio, na rocha, ela é a mesma e é constante. Então ele vai gastar o mesmo 0,5 segundo para descer e para subir na rocha. Esse atraso de 0,6 segundo é por conta do fluido, é por conta do líquido, tá certo? Então você pode afirmar que essa distância aqui percorrida na ida e essa distância percorrida aqui na volta no líquido, você pode garantir que esse intervalo de tempo aqui, fera, foi intervalo de 0,6 segundo.
E eu tenho certeza que esse intervalo de tempo aqui na rocha foi um intervalo de tempo de 0,5 segundo. Então, esse atraso de 0,6 segundo é por conta da distância percorrida no líquido. A distância de ida e a distância de volta. Pegou a visão? E aí você tem duas opções. Se você for pegar o intervalo de tempo como sendo 0,6 segundo, você tem que pegar 450 metros para descer, 450 metros para subir. Ou seja, uma distância total percorrida de 900 metros. Se você for pegar só 0,3 segundo, fera, ou é para descer ou é para subir. Aí você pega a distância de 450 metros. Tanto faz, porque a velocidade do som no líquido, ela é constante. E aí, fera, se nós estamos trabalhando com uma situação em que a onda sonora, né, ela se propaga com velocidade constante, nós temos um movimento uniforme, fera. E aí, para você calcular a velocidade do som no líquido, você vai usar a função do movimento uniforme. ΔS, a distância percorrida pelo som, é igual à velocidade do som no líquido vezes o intervalo de tempo no líquido. O ΔS no líquido é igual à velocidade do som no líquido e o intervalo de tempo que ela percorre essa distância no líquido. Eu vou pegar aqui, fera, os 900 metros, tá bom? 450 metros para descer, 450 metros para subir. A distância aqui, fera, é uma distância de 900 metros. A velocidade do som no líquido é a pergunta. O intervalo de tempo, 0,6 segundo. Ou, fera, vou colocar aqui na base 10, 6 vezes 10 a menos 1. Tranquilo? Ou seja, essa velocidade no líquido vai ser os 900 metros dividido pelo tempo, que é de 0,6 ou 6 vezes 10 a menos 1. Se você faz aqui a simplificação, fera, ó, se eu pego 90 e divido por 6, 90 por 6, fera, me dá 15, né? Ou seja, 15 vezes 10 que ficou aqui em cima, 150. Pegou a visão? Esse 10 a menos 1 que está com expoente negativo, quando eu subir com essa base, muda o sinal do expoente. Vai ficar 10 elevado a 1. Opa, 150 vezes 10 me dá 1.500, fera, metros por segundo. Então, a velocidade do som no líquido, é constante e igual a 1.500 metros por segundo. E aí, fera, se você volta lá para a nossa questão, a alternativa correta aqui, fera, seria a alternativa D, de detonando no Enem, de detonando na prova de física. Fera, eu te encontro na próxima questão. Valeu!